Olá pessoal, é... esse vídeo é mais uma observação dos estudos que eu ando fazendo. São mais de 10 anos aí de estudo em filosofia, em história. 10 anos de estudo, acho que alguma coisa eu tenho para dizer, né? Eu tô ouvindo um audiolivro, que ultimamente eu não tô tendo muita paciência de ficar lendo livros físicos, né? E eu tô pesquisando sobre o Jesus histórico, né? E o Jesus histórico, pela história, por alguns historiadores, né? O Jesus histórico existiu, né? Você tem o testemunho de Flávio Joséfo, fala alguma coisa de Jesus, né? Nos seus manuscritos, pouca coisa, mas fala, né? Então, tem um livro do autor Reza Aslan, e ele é um historiador também, e ele afirma que, na leitura dele como historiador, Jesus era um camponês analfabeto, com todo respeito aí às crenças aí religiosas, né, com todo respeito, mas é uma visão desse historiador, né? A visão desse historiador é que Jesus, através das pesquisas históricas, ele era um camponês analfabeto que possivelmente não, com certeza nasceu em Nazaré, e Nazaré nem estava no mapa da época, né? Uma sociedade rural, completamente ruralizada, né? Onde que 90% das pessoas não sabiam ler e escrever, 90% não sabia ler e escrever, e ele foi líder de uma revolução contra o sistema vigente, né, que era o sistema de castas, o sistema da aristocracia sacerdotal da época, né? Então Jesus era um revolucionário que fez, né, um estardalhaço político, e por causa disso ele foi crucificado, né? Foi julgado pelo Império Romano, por Pôncio Pilatos, e crucificado. E na época, para você ser crucificado, haviam várias causas, né? Ou você era um escravo que se rebelava, ou era algum líder político revolucionário contra o sistema. E o sistema romano da época era muito cruel. Roma passava por cima de quem se rebelava contra o Império Romano na época. Era um verdadeiro massacre que Roma fazia contra aqueles que se rebelavam. Existia uma ordem revolucionária que eram conhecidos como os zelotas, né? Zelotas. E possivelmente, talvez, né, Jesus era um zelota. Zelota vem de zelo, né? Zelo pelas coisas de Deus. Eles eram revolucionários que acreditavam que a invasão do Império Romano era uma usurpação, né, da Terra Sagrada, né? Então eles resolveram pegarem armas para se rebelar contra o Império Romano. E Jesus estava no meio disso, era um revolucionário. Tem algumas passagens que ele bate de frente contra os sacerdotes. Você tinha a ordem dos essênios, que também algumas linhagens de historiadores, teólogos e místicos defendem a ideia de que Jesus era essênio, né? Pertencia a uma ordem monástica reclusa, era uma ordem que não se misturava, né, muito bem, não se misturava com a população.
Então era isso, Jesus o revolucionário, Jesus o carpinteiro, né? Um camponês simples, mas que um grande orador, né? De certa forma foi treinado a liderar, né? Existem algumas vertentes que falam que ele estudou muito, outros falam que ele é analfabeto, mas pelas pregações e pelas falas, a impressão que eu tenho é que Jesus fosse uma espécie de um rabino, de um doutor, um mestre da época, uma espécie de um professor, né? Durante um tempo, reza a lenda que ele foi para vários lugares, para a Grécia e vários lugares, passou pelo Egito, mas isso é especulação, e ele estudou, né? Filosofia, talvez até tenha contato com Platão. Então são especulações, mas a época era uma época muito difícil, uma época em que você tinha o Império Romano dominando, né? Herodes era o braço direito do imperador de Roma na época, e Roma administrava com as mãos de ferro, massacrava os seus membros que se rebelavam, né? E muita corrupção, e chegava a taxar com altos impostos, né, o povo hebreu, né? Então o povo hebreu sofreu muito nas mãos dos romanos na época, houve rebelião, e Jesus é tido como um desses revolucionários da época, né? Então são visões que você tem. Reza Islam, ele é um historiador iraniano e radicado nos Estados Unidos, né? Ele escreveu um livro sobre Deus, uma história humana, também é um livro interessante, que logo nas primeiras páginas ele vai falar sobre Adão e Eva do ponto de vista da pré-história, e ele vai fazer uma viagem na história da teologia dos deuses, das relações entre os babilônios, os assírios, né? A concepção que esses povos tinham de um Deus único, né? Então vai trabalhar muito isso, né? Existe uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus helenizado, né? O Jesus que Paulo pregava, né? Paulo vivia num ambiente, após a morte de Cristo, né? Ele vivia num ambiente diferente do ambiente de Jesus. Jesus vivia numa época, num lugar agrícola, em vilas, pregando nas vilas, curando pessoas, ajudando, como se fosse uma espécie de um curandeiro, um professor, um mestre, se dizendo Messias. Era muito comum na época ter líderes revolucionários que se diziam Messias, só que Paulo vivia num ambiente urbano, né? Paulo tinha muito contato com a filosofia grega, o ambiente de pregação de Paulo era citadina, ou seja, nas grandes cidades, e então isso se propagou de uma forma muito incrível. Até que muitos séculos depois houve o Concílio de Nicéia, do qual uma ordem defendia que Jesus era Deus, né? E havia uma outra ordem que defendia que Jesus era homem. Era um homem especial, mas era homem. Aí virou um debate no Concílio de Nicéia, e o imperador na época chegou à conclusão de que seria melhor apoiar aqueles que acreditavam que Jesus era Deus. Minha opinião: Jesus era Deus? Olha, sinceramente, me parece que essa perspectiva histórica, não estou dizendo que tá? Não estou batendo o martelo, mas me parece
que a perspectiva histórica de que Jesus era um líder revolucionário, que vivia numa vila e foi um grande professor, um orador, não foi um homem comum. Na minha opinião, não foi um homem comum, apesar de ser homem. Foi um grande mestre, um grande filósofo, alguém que tinha um poder de liderança muito grande, alguém que tinha um certo grau de iluminação aí. Tá? É isso. Por enquanto, a pesquisa, conforme eu vou lendo o livro, conforme eu vou fazendo as pesquisas, eu vou destrinchando esse lado aí de observação técnica, tá? Historiográfica.